aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais um momento do Projeto Conquistar, hein? Um momento onde você consegue ampliar os seus conhecimentos sobre assuntos que você já devia estar estudando, não é mesmo? Eu estou aqui com vocês em mais uma aula sobre urbanização. Eu sou o professor Jefferson. As aulas de geografia, elas têm essa importância, né, de a gente verificar o cotidiano, o dia a dia, compreender a realidade, né, o mundo real. E urbanização, né, é um tema que está aí, né, no nosso dia a dia, né? Ontem, hoje e amanhã. Inclusive as redes sociais aí do Centro de Mídias são importantes para vocês continuarem expandindo o conhecimento de vocês sobre outros assuntos. Pessoal, essa aula, o aulão, como a gente vai ver agora, é sobre a urbanização. Vida urbana, a cidade não para. Nesse aulão, gente, a gente vai verificar, como vai aparecer no detalhamento, situações relacionadas à urbanização, vamos verificar aí informações gerais, novamente, inclusive, né, sobre as características desse processo tão importante para a sociedade moderna. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso aulão. Pessoal, antes de começar o nosso aulão, a gente tem um quiz aqui, uma pergunta rápida para vocês, viu? Vamos dar uma olhada, então, nessa questão? Quais são os 3 municípios com as maiores extensões absolutas em área urbanizada no Brasil no ano de 2019, hein? Aí nós temos aí letra A, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Letra B, Curitiba, Goiânia e Manaus. Letra C, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ou letra D, São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, hein? Qual será a resposta correta? As 3 cidades com a maior extensão de área urbanizada no Brasil. Prestem atenção, hein? Vou deixar um tempinho para vocês responderem. Muito bem, pessoal, começamos aí o nosso aulão com esse quiz aí, onde foi solicitado, né, que você respondesse quais são as áreas, né, com maior extensão absoluta de área urbanizada aqui no Brasil em 2019. Né? 2019 está bem recente, né? Nos dias de hoje, né, a gente está verificando aí que tem essas características ainda são bem recentes, né? Por isso que a gente usou para essa questão. A alternativa correta, tá aí na tela, alternativa C, São Paulo, né, capital do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, e Brasília, né, que é onde fica o Distrito Federal, é onde fica a capital aí do território brasileiro. Pessoal, essa questão ela foi organizada aí, baseada, né, em dados recentes do IBGE. Né? Segundo o estudo Áreas Urbanizadas do Brasil em 2019, esse texto, né, um texto bem bacana que traz informações mesmo sobre a urbanização no Brasil, né? A gente tem ali o IBGE como o órgão que concentra nessas características aí com relação à urbanização no Brasil e outros fatores aí relacionados à população, né? Segundo esse estudo, que é o Áreas Urbanizadas do Brasil em 2019, a cidade de São Paulo possui cerca de 914 km² de extensão absoluta de áreas urbanizadas. Observem, a gente está falando aqui só de áreas urbanizadas, extensão absoluta. Quais são os espaços de uma cidade que estão urbanizados, que fazem parte ali de um perímetro urbano, que fazem parte de uma área que foi modificada, né? E nessa comparação entre todas as cidades do Brasil, São Paulo é quem tem ali a maior extensão, né, de áreas urbanizadas. A cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Brasília possuem, respectivamente, Rio de Janeiro tem cerca de 640 km², e Brasília tem cerca de 590 km² de área urbanizada, né? De áreas ali que tem essas características de serem áreas muito amplas em relação a outras cidades, configurando as 3 maiores áreas urbanizadas do país em números absolutos. As outras alternativas, pessoal, que apareceram lá na questão, elas estão erradas, não é porque as cidades não são urbanizadas, é porque na comparação com aquelas 3 que nós vimos agora há pouco,
As outras cidades elas têm menos áreas urbanizadas. Olha aí, ó. A lista é seguida pelos municípios de Curitiba, né, ali no Paraná, né, cerca de 330 km², a cidade de Goiânia, né, com cerca de 301 km², Manaus, que tem uma área, né, de cerca de 270 ali, de área urbanizada, de km², e Belo Horizonte, com cerca de 270 também, né? Então são áreas que, quando a gente vai verificar no comparativo com outras áreas do Brasil, essas áreas têm a maior expansão, né? Elas tiveram aí a maior área onde tem ali todas as características da urbanização que nós temos estudado, beleza? Então, as cidades no Brasil, todas elas têm, né, crescido cada vez mais. As grandes capitais do Brasil cresceram bastante, tanto é que nessa lista só tem capital, não é mesmo? Mas tem outras cidades médias que cresceram bastante também. Só que, no comparativo, a gente tem ali São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília como as maiores, né? As áreas que têm ali uma relevância, né, na questão da urbanização maior em relação às outras. Onde será que a cidade onde você mora está nessa lista, hein? Pesquisem aí esse documento do IBGE, né? Que é bem legal, que traz as informações aí sobre as cidades brasileiras. Vamos para o nosso conteúdo sobre urbanização aqui dentro deste aulão do Conquistar. Pessoal, quando a gente fala de urbanização, a gente está falando sobre situações que é um conjunto de fatores que causa as mudanças nos espaços urbanos aí, nos espaços do mundo todo, né? Não só do Brasil, né? Hoje em dia, a gente verifica aí que tem, né, uma grande quantidade de cidades que são muito urbanizadas, muitos prédios, muitos asfaltos, sistema de energia elétrica, sistema de transmissão de água e tudo mais, né? É uma característica comum que nós verificamos em cidades muito urbanizadas atualmente, né? E nesse momento do aulão nós vamos verificar essas informações assim de maneira geral. Vamos verificar o que é, um pequeno histórico, vamos verificar algumas características também e alguns problemas relacionados a isso, porque nem tudo é perfeito, né? As mil maravilhas, nossa, que legal ir para a cidade, né? Vamos falar daqui a pouco. Vamos começar então devagar, vamos começar do começo, retomando informações básicas sobre a urbanização, como você vai ver nessa tela agora, né? O termo urbanização é o processo em que a população das cidades cresce mais rapidamente do que a população dos campos. A gente observa aí exatamente situações como essa que estão aparecendo nessa imagem aérea aí da cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, né? A gente observa aí uma cidade com várias construções, tem aí algumas árvores, né? Alguma coisinha aí de natureza, mas no geral, essa cidade já foi praticamente modificada, né? Com muitos prédios, muitas residências, as ruas, consequentemente tem comércio, tem todo um sistema aí de serviços públicos, né? Então a gente observa que muito provavelmente, ao longo do tempo, nessa cidade, pessoas foram morar nessas áreas aí, né? Vieram de outros estados, vieram de outras cidades, assim como é em várias outras capitais no mundo todo. As pessoas simplesmente foram, né, e estão aí formando uma paisagem que a gente vê hoje, né, nessa imagem aí. A gente verifica que a principal força propulsora, né, desse processo de urbanização são as questões das migrações, né, que elas são motivadas sempre por alguma coisa. Vocês viram, sabem que a migração ela sempre é causada porque as pessoas saem procurando melhoria na qualidade de vida, né? Então elas veem ali ofertas de emprego na indústria, oferta de emprego na construção, no comércio, nas demais atividades urbanas. Então, pessoal, essa situação ali da mudança, da migração de pessoas de um lugar para outro é sempre motivada pela questão econômica, principalmente, né? Mas também tem sempre essa situação ali de outros motivos, outros fatores que fazem com que as pessoas migrem e formem aí uma situação como essa que vocês viram agora há pouco. Na cidade de Manaus é só um exemplo, né? Mas em várias outras cidades isso também acontece. Vamos ver só o finalzinho da última tela agora, que mostra aí que a migração, esse processo todo que aconteceu, é responsável pela origem da cidade moderna, além de continuar a moldá-la até hoje. Então a gente verifica aí que a urbanização, de maneira geral, ela é todo um processo.
Essa imagem que está aparecendo na tela de vocês, ela é um resultado de muitas decisões anteriores, de muitas situações que aconteceram aí ao longo do tempo. E isso é importante da gente compreender quando a gente fala de urbanização. Continuando na próxima tela, a gente vai verificar algumas informações básicas ali com relação ao processo de urbanização, que a gente está falando assim, crescimento de cidades, mas basicamente, gente, a gente está falando de pessoas. A gente está falando de seres humanos que saem do seu entorno num mundo que antes era só na natureza, era só no campo, e que por vários motivos acabaram fazendo com que as pessoas vão para lugares aí como esse. A gente observa no primeiro tópico aqui, né, pequenos dados aí, né, um pequeno histórico, né? Até 1800, né, que já fazem aí, né, alguns séculos, menos de 2% da população vivia em cidades. Já no período ali, ó, na década de 50, a gente já observa aí um número de cerca de 30%, um aumento muito grande. Isso está diretamente relacionado com a questão da Segunda Guerra Mundial, com o avanço da medicina, com a urbanização no mundo todo, né? E isso acabou fazendo com que as pessoas, né, foram aumentando ali a quantidade de pessoas nas cidades. E em 2010, a gente observa aí que foi um período ali, né, da história onde mais de 50% das pessoas passaram a morar nas cidades. Vocês estão vendo esse gráfico que está aparecendo aqui? A linha vermelha, ela mostra a população rural do mundo. Em 1950, era muita gente, né? Em torno de 70% das pessoas morando no campo. Quando a gente vem aqui em torno de 2007, foi quando aconteceu oficialmente, né? 2007 mais ou menos, quando aconteceu exatamente essa mudança aqui, ó. As pessoas, na sua grande maioria, foram morar nas cidades. A população urbana, que está aparecendo aí pela linha azul, que lá em 1950 era em torno de 30%, hoje em dia já está ali, né, numa quantidade muito maior, já passou de 50%, e temos aqui uma projeção aqui em 2050 de que a quantidade de pessoas morando nas cidades vai passar aí, né, dos 70% também. Então a gente está observando ao vivo esse processo que está acontecendo. Mas, como a gente falou, tudo que nós somos hoje é resultado de um processo que é resultado, né, de vários processos de mudanças que aconteceram ali. Como é o caso da Inglaterra, né, que é uma das partes do Reino Unido, que foi a primeira área, né, foi a primeira sociedade a vivenciar a questão da industrialização, que é uma coisa muito importante também para o crescimento das cidades, onde aconteceu a transformação de um país rural para um país predominantemente urbano. Quando a gente fala de predominantemente urbano, a gente está falando de um país onde a maioria das pessoas foram morar nas cidades. Então, gente, a gente verifica aí questão de revolução industrial, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, tudo isso é reflexo de um processo onde as indústrias aumentaram e, consequentemente, para as fábricas funcionarem, tem que ter ali redes de transportes, né? Afinal de contas, né, as produções das indústrias não vêm por teletransporte, né? Tem que ter uma rede de transporte para levar esse material das fábricas para o comércio, tem que ter as casas dos trabalhadores, tem que ter comércio para esses trabalhadores, infraestrutura. E a gente está falando aí, ó, lá do século XVII. Hoje em dia isso ainda funciona dessa forma, claro, de maneira mais atualizada, mas existe. A questão da urbanização das cidades, ela está diretamente relacionada, né, historicamente falando, com a questão da industrialização. Continuando, nós vamos verificar essa próxima tela agora, que mostra, né, a questão das variações nas taxas de urbanização contemporânea. As taxas de urbanização contemporânea, elas variam muito de país para país. Tem países que são muito urbanizados, tem países que são pouco urbanizados. Tem países onde tem a maioria da população é pobre, mas é país que é muito urbanizado, né? Que tem, as cidades foram todas modificadas, né? Como a gente está vendo na primeira tela aí, nos países desenvolvidos, o processo de urbanização praticamente já se completou, né? O caso aí da Bélgica, por exemplo, que está aparecendo aqui na tela, né? Que é um país bastante industrializado e que é, consequentemente, bastante urbanizado. 97% da Bélgica tem características de urbanização presentes.
Mas a gente tem outras características de países, né? Nos anos 50 aconteceu uma onda de urbanização nos países da América Latina, da Ásia, da África, que são aí, pessoal, os países pobres, né? Os países subdesenvolvidos, que hoje em dia a gente fala países em desenvolvimento, né? Mas é basicamente os países pobres. A gente está vendo aí, por exemplo, o Brasil nessa segunda barra que está aparecendo no gráfico de vocês aí, que é um país, tecnicamente falando, considerado como um país recentemente industrializado, um país de industrialização tardia, como a gente costuma ver aí nas aulas de geografia, né? Basicamente a categoria onde o Brasil se encontra. E atualmente o Brasil está em torno aí de 85% de urbanização, né? Tem muito mais gente morando nas cidades do que no campo, né? A gente tem outras categorias de países aí, é o caso do Haiti, por exemplo, que é um país que não é industrializado e que é pouco urbanizado ao mesmo tempo, né? A taxa aí de urbanização de 52%, ou seja, tem aí uma grande quantidade de pessoas ainda vivendo no campo. O caso da Venezuela também é um caso interessante. A Venezuela, todo mundo basicamente está morando nas cidades, uma taxa bem alta, igual a da Bélgica, bem parecida com a da Bélgica, só que a Venezuela é um país que não é muito industrializado e, ao mesmo tempo, tem muita gente morando nessas áreas. Então vocês observem que urbanização não está diretamente relacionada com industrialização, não está diretamente relacionada com riqueza. Por quê? Porque existem países pobres que são muito urbanizados. Esse que é o grande problema, né? Que você tem ali todo mundo morando nas cidades, mas não são países ricos. Então todos esses problemas que a gente tem que acompanhar. Vamos dar uma olhada nessa próxima tela agora que mostra esse mapa, que traz aí as características das variações nas taxas de urbanização atualmente. Como vocês conseguem ver nesse mapa aí, as cores mais escuras, de acordo com a legenda, afinal de contas isso aqui é uma aula de geografia, tá, gente? A análise de mapas, de gráficos é sempre importante a gente conseguir interpretar essas informações que estão querendo dizer pra gente. O que esse mapa está dizendo? Que as áreas mais escuras são áreas com a maioria da população morando nas cidades. As áreas mais claras, a gente tem uma quantidade menor de pessoas vivendo nas cidades. Olha o caso aqui do Brasil. O Brasil está na categoria de países com a população urbana acima de 80%, né? É igual, por exemplo, as áreas aqui, né, da Europa, boa parte dos países da Europa Ocidental, né? A gente tem aqui a América do Norte também com essa característica da maioria das pessoas. Então o Brasil tem uma taxa de urbanização que parece a de países ricos, né? Mas a gente sabe que o Brasil não é um país totalmente, não é uma das maiores economias do mundo, né? Olha, até a Venezuela está aqui, no exemplo que a gente deu agora há pouco, né? Ao mesmo tempo, pessoal, nós temos aí esses outros países. Olha aqui a África setentrional, a África subsaariana também. São países que têm taxas de urbanização muito baixas, né? A Ásia, aqui onde fica a parte da Índia, né? O Sudeste Asiático, a própria China, que é uma das grandes nações aí com relação à quantidade de riqueza produzida hoje em dia, também é um país onde a taxa de urbanização não é tão alta. Mas como assim? A China é um dos países mais populosos do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas dividem aí o espaço. É que a China tem muitas pessoas ainda vivendo no campo, vivendo em situações ruins. A gente só vê atualmente, né, nas discussões aí e tudo mais, a parte urbana da China. E realmente a parte urbanizada da China é muito moderna, tem ali, né, um crescimento muito grande, cada vez maior, mas quando a gente vê o território inteiro, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas ainda vivendo no campo, porque é muita gente, né? É muita gente vivendo em países aí como esse. É o mesmo caso da Índia, né? Diferente do Brasil, né, que é um país que faz parte dos BRICS, mas que tem essa característica aí de ser bastante urbanizado. Cada país tem a sua característica, não é, pessoal? Cada país tem o seu rolê, né, para lidar, não é? E esses rolês, que rolês são esses que a gente está falando? Está falando exatamente de problemas urbanos, né? O crescimento das cidades causa problemas urbanos ali quando a gente fala de inchaço, né? Desemprego, falta de segurança, né? Questão de poluição, moradia, tudo isso acaba sendo prejudicial, né? A gente vai continuar vendo mais algumas imagens aí, né, que mostram exatamente situações ali que são considerados como problemas urbanos. Não necessariamente do Brasil, né, mas do mundo todo. Cidades que crescem sem planejamento, cidades que crescem ali
totalmente sem preparação, acaba gerando problemas como esses, relacionados à criminalidade. Não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter moradia de qualidade para todo mundo, então as pessoas vão, vivendo do jeito que dá, né? E aí, imagens como essa acabam sendo comuns aí em situações. A gente está vendo imagens do Brasil, mas a gente não está falando exclusivamente de Brasil, né? A gente está falando do mundo todo. Moradias precárias é um problema muito grande devido àquele motivo, né? Não vai ter moradia de qualidade, condomínios de luxo para todo mundo. E situações como essa aí, moradores de rua, sem emprego, sem oportunidade, né? E ainda sofrendo questões de preconceito, né? De que é tudo culpa do cara, né? Sempre tem isso também, não tem gente que fala assim também, né? E tudo isso causado por problemas ali de planejamento urbano nas cidades, né? A gente está falando aí dificuldade na infraestrutura urbana, problema no acesso aos serviços públicos, né? Questão de transporte, acesso à escola, hospital, tudo isso acaba sendo muito prejudicial para uma grande cidade. Quanto mais ela vai crescendo, mais difícil para o poder público gerenciar, né? Organizar, preparar essa cidade para o que está acontecendo, né? Comércios ilegais, né? Pirataria, que também está relacionada com a questão ali da criminalidade, poluição, nem se fala, né? Grandes cidades ali que não têm uma preocupação com o meio ambiente, infelizmente existem governantes que não estão nem aí para a questão ambiental mesmo e vai só sujando, vai só fazendo o básico ali só para dizer que está fazendo. Infelizmente isso acontece também. A gente não está nem falando só de Brasil, viu? Está falando de mundo todo. Pessoal, a discussão sobre a questão urbana, ela acontece, ela existe, ela é muito importante. A urbanização nas cidades, ela acontece aí no mundo inteiro, tem aí muitas vantagens, mas situações como essa também fatalmente acontecem da mesma forma. Vamos para o nosso segundo quiz deste aulão. Olha aqui, pessoal, mais uma questão, hein? Para vocês verificarem aqui a situação relacionada ao nosso aulão, mas agora outra questão diferente. É possível afirmar como um fator atrativo de uma cidade para a população o quê? Né? A pergunta é essa. O que vai ser um fator atrativo, né, para uma população? Letra A oferta de empregos nas indústrias e no comércio. Letra B, a redução na quantidade de trabalhadores do campo. Letra C, a falta de acesso a serviços básicos como escolas e hospitais. Ou a letra D, nenhuma das afirmativas acima é um fator atrativo. Eu odeio essas afirmativas aí de baixo, nenhuma está correta. Mas a alternativa é essa, a questão é essa. Quero ver, talvez vai que é a D, né? Vamos ver aí, vou dar um tempinho para vocês aí pensarem direitinho, hein? Muito bem, hein? Será que você acertou? Será que você errou? Né? Essa questão que perguntou uma informação importante, né, na composição aí das cidades, que são os fatores atrativos para as pessoas irem para uma cidade. A gente falou, inclusive, né, foi falado, né? A urbanização, as cidades crescem. Não é que a cidade cresce como se a cidade fosse alguém. Quem faz a cidade são as pessoas, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então são as pessoas que fazem aí as cidades crescerem, as cidades serem lugares bons, as cidades serem lugares ruins, né? Somado a isso, questões relacionadas ao governo, ao poder público, tudo isso são fatores, ao poder econômico, né? No caso das empresas, indústrias, etc. Querendo ou não, são pessoas, né? E é exatamente essa a função dessa pergunta, compreender o que faz uma pessoa ir para uma cidade, né? Sair de onde ela está para ir para outra cidade. A alternativa correta, pessoal, vai aparecer na tela aí para vocês, é a letra A, a oferta de empregos nas indústrias e no comércio. Essa alternativa é que traz aquela proposta de que, né, do que é um fator atrativo. Uma questão bem simples, né? Bem tranquila, mas que faz parte aqui do nosso tema, né? O motivo pelo qual as pessoas migram para lugares mais urbanizados.
A gente está falando aqui, não é nem opinião, é uma coisa que aconteceu ao longo da história da humanidade. A maioria das pessoas vivem em áreas urbanizadas. Por que isso acontece? Por alguns motivos que motivaram as pessoas a irem para as cidades. Isso aconteceu, né? As outras alternativas, como está aparecendo aí no texto, não descrevem fatores atrativos para uma cidade. E sim, o contrário, viu, gente? Fatores repulsivos. As outras alternativas, né, que vocês viram agora há pouco, elas mostram ali fatores repulsivos, que é o contrário de fatores atrativos. Já que a redução do trabalho no campo, né, que era uma alternativa, não está relacionada à cidade, né? Por sua vez, a falta de acesso a serviços públicos prejudica a atratividade de uma área urbana. Então, aquelas alternativas falando sobre redução de trabalho no campo, não é não é na cidade que acontece isso, né? A questão estava te perguntando o que a cidade tinha para poder levar as pessoas a se atraírem para lá, beleza? E a outra alternativa que mostrava ali uma cidade com problemas urbanos, né, problemas de acesso a serviços públicos ali de qualidade, né? Isso não é um fator, não é um fator atrativo numa pessoa aí. Não, eu vou para lá porque lá é tudo bagunçado mesmo, então vou para lá. Não é, né? Geralmente a pessoa vai com aqueles sentimentos de esperança, né, de otimismo, para poder melhorar aí a sua qualidade de vida. É basicamente isso que acontece nas grandes cidades. Muitas são as histórias, né, que nós temos aí aqui no território brasileiro, né, sim, de pessoas que saem de outra região para ir para uma área mais urbanizada, sempre para buscar aí melhorias de vida, né? Mas aquilo que a gente falou, quem faz uma cidade são as pessoas. Se as pessoas são boas, aquela cidade tende, né, a ter, né, uma situação boa, né? Pessoas com motivações ruins aí tendem a fazer uma cidade ruim, né? Sempre bom também pensar nessas coisas, certo, pessoal? Fica aí a dica. Esse foi o quiz, agora nós vamos para o nosso cronograma de estudos. Vamos lá. Pessoal, o tema da urbanização é muito importante, mas quando a gente verifica aí a organização de estudos, ele não está sozinho, viu, gente? Nas aulas de geografia, nos conteúdos de geografia, tem alguns assuntos que estão diretamente relacionados, que podem ajudar você a verificar aí mais informações sobre o processo de urbanização. Vamos dar uma olhadinha então. Os pré-requisitos, antes, né, de verificar mais informações sobre a urbanização, a gente tem a própria ideia de surgimento das cidades, né, os primeiros aglomerados urbanos, lá mesmo, né, na história humana na Terra, né? Nós temos aí os primeiros aglomerados urbanos, os primeiros assentamentos, as primeiras organizações ali da agricultura, né? Além disso, a gente também tem a questão da Revolução Industrial, que é muito importante para compreender o processo de urbanização. Além disso, gente, temos aí alguns temas de aprofundamento que podem fazer você avançar aí nos estudos sobre urbanização. Uma delas é a industrialização aqui no Brasil, para você compreender a dinâmica aqui no território brasileiro, né? E além disso, você deveria também compreender, é bom você verificar também situações relacionadas a desafios urbanos. O que é autossegregação, né? A gente já mencionou por aqui, a questão das moradias precárias nas cidades, a questão da violência, do desemprego, por que isso acontece nas cidades. Isso é sempre importante de verificar para ampliar o entendimento sobre o tema da urbanização. Vamos agora encerrar este aulão. Pessoal, estamos encerrando este aulão, estamos encerrando este momento de estudos aqui no Projeto Conquistar sobre a urbanização. E eu vou me despedir aqui, ó, dando um tchauzinho para vocês aqui na nossa selfie. E é com essa despedida que eu quero propor para vocês continuarem verificando as redes sociais do Centro de Mídias, para vocês sempre estarem por dentro dos materiais que podem chegar aí para vocês, beleza? Continuem estudando, hein? Continuem ampliando os estudos de vocês, que é sempre, sempre muito bom. Tchau, pessoal!